Em 2013, uma tragédia abalou a família do pastor Ruimar de Paiva, na ilha de Palau, no Pacífico. Sua família foi brutalmente assassinada, sobrevivendo apenas a filha Melissa. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa história agora, sob a ótica da mãe do pastor Ruimar de Paiva, Ruth de Paiva, que vai contar um pouco sobre a questão do perdão que foi exercido naquele momento. Confira agora no SNTV. Passado todo esse tempo, eu queria que a senhora falasse sobre a experiência que a senhora teve com a questão do perdão em relação a esse assunto na época e hoje. Bom, na época, em realidade, foi algo que o perdão em si foi algo assim que a gente começou a pensar e nasceu, eu acho que nasceu assim de uma centelha de Deus, né? Ele colocou assim na minha mente de que o Justino havia feito um ato premeditado, mas não era ele. Eu olhei para ele, via ele na prisão como uma pessoa normal até, mas por trás eu via que ele havia sido instrumento do inimigo. E assim, na minha cabeça era como, vamos pôr a culpa onde ele é devida. Em realidade, ele foi sido usado pelo inimigo, não é? E eu reconheci assim, então eu pensei que Deus poderia perdoá-lo, e porque Deus, mais que nós, sabe muito bem da luta entre o bem e o mal, desse conflito que existe. Então eu achei que Deus poderia outorgar a ele como pessoa o perdão, e eu achei que se Deus pode fazer isso, muito mais nós. Então eu vi a ele como um instrumento na mão do inimigo e que não era ele que fez toda essa ação. Como é que foi no momento a sua conversa com ele no presídio e também com a mãe dele? Pois com ele no presídio, é isso mesmo. E eu fui com alguns pastores e olhando para ele e vendo a atitude dele, que estava fazendo também como que mais ou menos desviando da realidade, dizendo que ele foi lá para roubar e tudo. Eu achei que já não era bem isso, ele já foi determinadamente lá. Como eu disse para ele, eu disse, você foi lá para destruir a minha neta. E depois o FBI confirmou que ele não era um ladrão, realmente. Então eu disse lá na prisão, disse, olha, Deus pode lhe perdoar, se você se entregar a Ele. Você tem uma mente muito enferma, mas doentia, mas se você se entregar a Deus, Deus te pode ajudar e te pode perdoar. E eu disse, pois seu nome é Justino, vem da raiz de justiça. Deus vai fazer justiça com você. E eu também, nós deixamos que as autoridades aqui vejam qual é a justiça que devem fazer. Mas Deus pode perdoar e nós também. Assim que espero que você se entregue a Deus. Com a mãe, como você perguntou, com a mãe já foi numa ocasião de um funeral que eles desejaram fazer na ilha. E eles então estavam lá, a mãe dele estava muito enferma. É uma ilha tão pacífica que eles nunca tiveram um ato assim. Então todos estavam muito comovidos. Estava toda a família, estava a mãe também. E eu soube que a mãe estava e eu desejei que ela viesse até a frente. Quando me foi dada a oportunidade de falar, e ela veio, trouxeram carregada até a frente, que ela estava muito, muito desfeita, não é? Tanto fisicamente doente já, e o caso tinha sido muito triste, que o filho dela houvesse feito uma ação tão triste, não é? De um assassino assim tão difícil e doloroso. E ela não falou nada, mas eu a abracei e disse a ela que, como mãe, nós criamos os nossos filhos da melhor maneira que nós pensamos e desejamos, mas quando eles ficam grandes, eles tomam as suas próprias decisões, as suas próprias deliberações, e que éramos duas mães sofredoras. Eu falei, uma mãe do assassino e outra mãe do assassinado, não é? Eu falei, mas somos duas mães que quisemos o bem para os nossos filhos, desde o começo da nossa vida. E foi muito triste e comovente o momento para mim mesma, porque não tinha nem ideia de que iria fazer isso, né? Mas se proporcionou a ocasião. E foi muito comovente, até as autoridades não podiam crer. Um fato interessante que aconteceu sim, nós perdoamos. E nós perdoamos a eles.
E eles não tinham nada que ver com isso também, não é? Os familiares mais bem sofredores. Mas é interessante porque o governador e o tio dele, muito comovido, veio e disse para nós, deu para Melissa, ele deu um pacote com $10.000 e disse, Melissa, isso é um dote que nós estamos dando da família. São muito pobres, mas eles conseguiram. E o governador também exigiu deles. Isso aqui queremos dar, não paga nada nem nada, mas nós queremos te dar como um dote de quanto sentimento nós temos pelo que aconteceu. E então deu para ela. Foi assim, um momento muito comovente. E nós não guardamos nenhum rancor contra as pessoas. E interessante também é que depois o governador disse, posteriormente, ele disse, hoje nós podemos andar livres pelas ruas de Palau, porque nós fomos perdoados. Eu achei muito interessante isso, porque eles creem muito nos espíritos maus. Então, se as pessoas não perdoam, ou se o caso fica em aberto, eles creem na perseguição dos espíritos. Mas nós podemos andar livres pelas ruas de Palau, porque nós fomos perdoados. A mensagem que a senhora deixa para as pessoas que estão nos vendo na internet, em qualquer lugar agora, sobre o perdão e a capacidade de entender os planos de Deus diante de uma tragédia como essa. Entender os planos de Deus para o ser humano é praticamente impossível, porque os caminhos de Deus o homem não pode entender perfeitamente, não é? Mas o Senhor nos dá assim algumas luzes para nós e que a gente como que entende, né? Algum pensamento, assim. Então você vê que você não sabe por que aconteceu. Mas uma coisa é certa, Deus estava presente, apesar de que, tanto com a Melissa como com os pais. E assim como diz em Isaías 43, verso 2, quando nós passamos pelas águas ou pelo fogo, Deus está conosco. E quando eu vejo também, se passares pelo fogo, não te queimarás, eu penso, não te queimarás para a vida eterna. Mas para essa vida muitos se queimam. Então você não pode dizer, não vai passar nada com você, você acredita em Deus, você tem que ter confiança. Eu digo assim, eu tenho confiança, não é desconfiando, mas eu tenho confiança que Deus vai fazer o melhor para a nossa salvação. Como diz Romanos 8, 28, todas as coisas que acontecem para nós concorrem para o bem, acrescento, da nossa salvação. Porque não é para o bem da nossa vida aqui, porque vai ser bem, não é? Mas é isso. E o perdão, eu entendo o perdão como um ato divino. Se você se abre para Deus, Deus te ajuda a perdoar. Isso passa na família, isso passa no trabalho, isso passa em qualquer lugar. Você se dispõe e diz, vai perdoar. Porque o perdão é um ato voluntário do ser humano. Se ele está perto de Deus, ele vai poder usar esse ato de perdão. Se ele não estiver perto de Deus, é impossível. Ele vai querer vingança, ele vai querer guardar esse rancor com ele, não é? E esse rancor vai fazer tanto mal para ele, muito mal, mais mal para ele do que a pessoa que é o culpado, né, na situação. Assim que eu acho que é um poder divino. É divino, o perdão é divino. E a cura no perdão. Você cura você mesmo, se você não cura outra pessoa. Mas, usualmente, isso é recíproco. Você tem uma cura emocional, uma cura espiritual. E a pessoa que é perdoada vai sentir isso também. E também vai ter essa cura. Ou seja, que se nós queremos dar cura ou ter cura em nossa vida, eu acho que nós devemos usar o perdão como um ato voluntário. Não porque outra pessoa mereça, mas porque nós voluntariamente queremos otorgar esse perdão. Fica difícil, às vezes, para pensar nas coisinhas pequenas no lar, não é? Às vezes a esposa ou o esposo diz assim, eu não perdoo, nunca me pediu perdão. O perdão não carece de que você peça, é você que quer otorgar. Você não vai esquecer, porque sua mente é boa, você não vai esquecer. Mas você vai se lembrar que você voluntariamente decidiu perdoar. Impressionante essa história. O ASN TV fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais notícias e informações para você.